Salve Maria Puríssima, que a força e a alegria da ressurreição esteja contigo hoje. Nós trazemos a primeira leitura da liturgia desse dia, que está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Nós vemos que na carta aos Filipenses, essa comunidade que São Paulo amava muito, mas como todas as outras, tem suas mazelas, seus problemas. E essa palavra que São Paulo traz hoje para nós, que a palavra de Deus nos traz hoje, a carta aos Filipenses, São Paulo que está em cárcere, mas que muitas vezes na carta aos Filipenses nós vemos ele falando da alegria e nos motivando, dizendo: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Dessa vez ele chora. Essa palavra carregada de sentimentos, de emoção, mas também de motivação, de cuidado de quem amava. E São Paulo diz no versículo 17: irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Sede meus imitadores, ela se coloca como um exemplo a ser seguido, como um referencial, não é? E não a si próprio apenas, mas ele diz também para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Ou seja, os filipenses tinham para quem olhar, tinham testemunhos verdadeiros, autênticos, tinham pessoas que podiam ser bons referenciais, como São Paulo, como um apóstolo. Não é? Nós também temos nos nossos tempos tantas pessoas que nós podemos olhar e dizer: poxa, aquele irmão, aquela irmã tem uma vida santa, um testemunho autêntico dentro da igreja, dentro e fora dela, não é? Porque não adianta dar um testemunho autêntico dentro da igreja e fora, dentro de casa, viver completamente uma incoerência, não é? Tantas vezes é o que nós vivemos e que nós precisamos testemunhar dentro, fora, 24 horas por dia, por onde nós formos. São Paulo se coloca como exemplo, como referencial, e também os demais irmãos que tinham um testemunho verdadeiro. Eram exemplos, setas sinalizadoras, sinais que apontavam para o céu. Porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado e agora o digo chorando. São Paulo chorava. E ele alertava que se portam como inimigos da cruz de Cristo e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é a causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É para lá que nós precisamos olhar. Tudo aqui nessa terra é transitório, é efêmero. Deus nos dá, Ele que é autor de todo bem, de toda graça, para nós vivermos bem com os nossos, não é? Fazendo bom uso, mas em total desapego. Aqui ele fala daqueles que olham apenas para o seu umbigo, literalmente, cuidando apenas das coisas pessoais, das coisas da terra, sem perceber que isso passa, e passa rápido. É muito transitório tudo isso aqui. É preciso olhar para o céu e entender que o nosso lugar é lá. Nós somos cidadãos do céu, por isso já aqui na terra é preciso cuidar das coisas do céu, desejar o céu, para que nós possamos ter uma visão aberta, não é? Quando nós nos aprisionamos e nos apegamos muito às coisas passageiras desse mundo, às necessidades pessoais, sem olhar para os outros, sem olhar para as coisas de Deus, nós acabamos limitando o nosso olhar. Então nós não temos um olhar, vamos dizer assim, de águia, que enxerga além, que enxerga longe, não é? Nós não acabamos ficando presos nas coisas desse mundo e não nos preparamos para o amanhã que virá. E o amanhã que virá é o céu para alguns e a perdição, o fogo eterno para os outros. Por isso, o apóstolo São Paulo, ele chorava alertando porque via muitos indo para a perdição. É isso que São Paulo quer nos dizer hoje, que nós possamos olhar para o céu, cuidar das coisas do céu, cuidar de nossas almas, dos nossos, anunciar o Evangelho, buscar um testemunho autêntico, olhar para aqueles que dentro da igreja, hoje, para nós, são testemunhos verdadeiros. E como tem testemunhos autênticos? Tem sim. Muitas vezes nós somos como mosca, só queremos olhar o que é podre. Hoje eu te convido a olhar o que é doce, porque quantos testemunhos maravilhosos nós temos. Que Deus te abençoe um santo dia.